Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 17, por favor. Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando aos cuidados das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Os irmãos sabem que nós hoje iniciamos uma sequência de exposições aqui nesta igreja, chamado Tempo da Reconciliação, sentando-se à mesa com o ofensor. Então, durante todo esse tempo, durante alguns tempos aí, durante alguns domingos, talvez 2 meses ou 3 meses, nós estaremos expondo mensagens aqui com base nesse tema central, trazendo textos e explicando os textos que falam a respeito disso aos irmãos. Então, eu peço que os irmãos, tendo iniciado aqui esta noite, possam continuar se expondo, continuar vindo, para que então você possa ampliar o seu entendimento com relação a este assunto, e ampliando você consiga colocar em prática como servo obediente que você é. Então, quando a gente fala de reconciliação, não adianta, a palavra que logo vem na nossa mente é perdão. Rapidamente, quando o assunto é se reconciliar, não dá para se reconciliar sem que o perdão esteja embutido nesta reconciliação. E todos nós sabemos, irmãos, que o perdão, ele desenvolve um papel muito importante em nossos relacionamentos. Haja vista que nós vivemos no período entre a queda e a glorificação. Antes da queda não havia quem ofendesse, não havia quem pecasse. Se não houvesse quem ofendesse e quem pecasse, havia necessidade de perdão, irmão, sim ou não? Sim ou não, irmão? Óbvio que não. Lógico, não há ofensa. Se não há ofensa,
não precisa haver perdão. O perdão só existe quando há uma inimizade ou uma ofensa sendo colocada em cima da mesa, e essa ofensa precisa ser apagada, aniquilada. Ela precisa ser extirpada completamente do relacionamento entre essas duas pessoas, porque essa ofensa está causando inimizade. E essa inimizade não pode ser colocada, não pode ser empurrada com a barriga. Ela tem que ser resolvida. E uma ofensa só pode ser resolvida se houver perdão. Se não houver perdão, não há resolução, não há reconciliação. Deixa eu tomar uma águazinha aqui, irmão. Estava cantando aqui, comecei, garganta seca, né? Então, coloco isso na sua mente, que o que nós iremos fazer durante todo esse tempo é ampliar ainda mais o nosso entendimento do que é perdão, do que é perdoar e do que é ser perdoado. Como o tema central é sentando à mesa com o ofensor, eu vou passar um bom tempo falando da parte do ofendido e não da parte do ofensor. A ideia é a gente sentar à mesa com quem? Com o ofensor. Então, quem é que vai perdoar? O ofendido. Tá bom? Então, nos versículos 1 ao versículo 3 do Evangelho de Lucas, vocês se deparam com algumas informações que Jesus dá a respeito do cuidado que cada um de nós devemos ter em não colocar alguma pedra de tropeço no caminho de quem quer que seja. Essa pedra de tropeço é a ofensa, certo? Essa pedra de tropeço é a ofensa. Então, nesse caso, dos versículos 1 até a parte A, do versículo 3, está falando da parte daquele que ofende. Então, a gente vai guardar esse versículo 1 e esse versículo 2 para uma outra situação. E a gente vai iniciar do versículo 3 até o versículo de número 10. Tenha a sua Bíblia aberta, por favor, irmãos. Por favor, tenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Eu sei que alguns irmãos têm celular, né? Estamos na nova época e aí não tem jeito. Eu não gosto disso não, mas não tem jeito, né, irmãos? Então vamos lá. Se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Então, para a gente desenvolver isso, a gente precisa primeiro responder uma pergunta muito simples, que a resolução desse problema, ele é muito importante porque muitos de nós temos uma ideia um pouco equivocada do que é o perdão. E nós tropeçamos muitas vezes nessa ideia, porque achamos que o perdão é uma coisa que não é. Não é. Então, o que o perdão não é? Bote isso na sua consciência, bote isso na sua memória, para quando você for precisar resolver um dilema, resolver uma ofensa, guarde isso em seu coração para você lembrar. O perdão não é esquecer. O perdão não é esquecer. Veja que o texto aqui está dizendo que se houver uma ofensa, se algo for colocado num relacionamento entre duas pessoas, o ofendido não pode, não deve, não pode ter o direito de relevar, de deixar para lá. Não, essa não é a ideia. Se há uma ofensa, se algo foi feito, essa ofensa precisa ser tratada como ofensa. E o ofendido precisa ser esclarecido a respeito daquilo que ele fez. Aqui a gente começa a entrar pela ideia de que perdoar não é esquecer, nem é relevar.
Não, perdoar nem é relevar, nem muito menos esquecer. Tem gente que no ato do processo do perdão começa a tentar perdoar alguém e percebe que não consegue esquecer a ofensa que aquela pessoa fez e por isso começa a se mutilar, se maltratar porque acha que não perdoou, porque para essa pessoa perdoar é esquecer. Eu não esqueci o que a pessoa fez. Como eu não esqueci, eu não perdoei. Não, meu filho. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Jamais é isso. E a gente vê também, pelos textos do Antigo Testamento e por texto do Novo Testamento, quando a Bíblia nos diz que Deus, Ele não se lembrará mais das nossas iniquidades, nem dos nossos pecados. A pergunta que eu quero falar a vocês que eu quero perguntar a vocês é, Deus esquece as coisas, irmãos? Não. Deus é detentor de todo conhecimento. Deus é onisciente. Não há amnésia no ser de Deus. Esquecer é um ato de amnésia. A ideia não é esquecer, e você não vai esquecer. Não tente perdoar tentando esquecer a ofensa que alguém fez. Isso não vai funcionar, porque você é um ser dotado de memória. Você tem uma mente, e essa mente arquiva situações da sua vida que não dá para você definitivamente apagar. Essa mente quem lhe deu foi Deus. Essa memória quem lhe deu foi Deus. E ela é boa. Essa memória é boa. Porque aí você vai ter condições de que, com base nessa memória, tomar algumas decisões para a sua vida. Ela é boa, ela é legal. Então, já passe do ponto de que perdoar não é esquecer. Se você quer esquecer, Deus me livre, que o que você está querendo é ter amnésia, né? Ou Alzheimer. Você quer ter Alzheimer? Sim ou não? Quer ter Alzheimer, irmão? Não, né? Ninguém quer ter Alzheimer. Então, pare com isso, com essa bobagem. Perdoar é esquecer. Não, nada a ver disso. Você tem uma mente. Nem os animais irracionais conseguem esquecer alguma coisa que fez contra ele. Passe numa rua, chute um cachorro. Não chute não, irmão, por favor. Isso é uma analogia. Passe numa rua, chute um cachorro, depois passe de novo para ver se ele não vai lembrar de você. Ele tem um instinto que reconhece aquilo que você fez. Da mesma forma, nós o também temos. Então, não dá para apagar, definitivamente apagar. Então, risque completamente da sua mente qualquer resquício de aprendizado que disseram para você que para perdoar você tem que esquecer. Não faça isso. Você vai lutar e vai voltar para o mesmo ciclo. Você vai perceber que não vai conseguir esquecer. É uma luta que você não vai vencer. Se você quer ir por esse caminho, você não vai vencer. A não ser que você caia no Alzheimer. E não é isso que a gente quer, como eu já falei. Outra coisa que é bom a gente ter em mente aqui. Perdoar não é sentir. Abra seus ouvidos isso aqui. Perdoar não é sentir. Nós somos dotados de sentimento, irmãos. E esses sentimentos, quem nos deu foi Deus. Nós somos seres racionais que sentimos as coisas. Nossa mente e nosso coração é envolto de sentimento. Nós ficamos alegres, nós ficamos tristes, nós ficamos irados ou não irados, nós nos pacificamos ou não nos pacificamos. Somos dotados de sentimentos. Temos muitos sentimentos que moram na nossa mente. E eles não são ruins em si. Qual é o problema? O problema é que depois da queda, todos os seres humanos foram afetados pelo pecado. E
todos nós estamos contaminados por isso. E por estarmos contaminados pelo pecado, nossos sentimentos também ficaram. Os nossos sentimentos começaram a ser completamente prejudicados pela natureza pecaminosa que nós temos. Então, perdoar não é sentir. Aliás, quer uma verdade? Querer perdoar, você não quer. Por quê? Porque não é sentir. Risque isso completamente de sua mente. E observe o texto, veja com a descrição, o evangelista Lucas, narrando as palavras de Jesus, diz: se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia. Isso aqui é proposital, irmão. Por que é proposital? Porque o que Lucas está dizendo? Lucas está nos dando uma informação. Aliás, uma ofensa fere, irmão, sim ou não? Claro. Quem é ofendido fica ferido. Seus sentimentos ficam feridos. Mas percebam que o número aqui não é à toa. Não o número 7, mas o tanto de vezes que o indivíduo fere o outro durante o dia é colocado propositadamente. Por quê? Porque não deu nem tempo, durante o dia, aquele ofendido esvaziar os seus sentimentos com relação a outra pessoa. Não deu nem tempo. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e ele vier e dizer: eu me arrependi do seu pecado, do meu pecado, da minha ofensa contra você, o texto diz: perdoe. O que isso revela, irmão? Isso revela, meus irmãos, que o perdão nunca teve e nunca terá como base os nossos sentimentos. Então, nunca espere sentir para perdoar. Ô, pastor, mas é porque eu não estou sentindo. Não estou sentindo de perdoar. Você vai morrer e não vai sentir. Você vai morrer e não vai sentir. Porque o perdão não tem nada a ver com sentir, com sentimentos. E você nunca vai querer apagar uma ofensa que fora feita contra você. Então, coloque em seu caderninho, coloque aí na sua memória. Quando qualquer coisa acontecer, quando alguém lhe ofender, lembre-se: peraí, eu já aprendi 2 coisas. O quê? Eu não preciso esquecer para perdoar. Embora que isso possa vir na minha mente, eu posso perdoar. Segundo, eu não preciso sentir. Eu não preciso estar completamente inundado de sentimentos agradáveis, confortáveis, bons. Imagina, uma pessoa ferida está com sentimento bom para quem ofendeu. Não existe isso, irmão. Quem está ofendido está magoado. E a mágoa causa, a ferida causa tristeza. Esse é o sentimento que a gente tem quando é ofendido. Tristeza. É assim que a gente sente. E a tristeza nos leva a olhar para aquele que nos ofendeu com outros olhos. Então não é com base no sentimento que você vai perdoar. Não é. Não é com base no sentimento. Porque perdão não tem nada a ver com esquecer. E perdão não tem nada a ver com sentir. Tendo dito isso, a gente tem que desenvolver um pouco mais a situação e tentar entender pelo texto o que é perdão. Perdoar, irmãos, e os que normalmente fizeram um curso aqui de casais aqui na igreja, já andaram passando por isso aqui na congregação. A melhor forma de nós definirmos o que é o perdão é dizendo que o perdão é uma promessa. Escute, perdão nada mais é do que uma promessa. Uma promessa, sim. O perdão é um processo que envolve uma decisão consciente
de fazer as seguintes promessas ao ofensor. Grave aí. Eu me esforçarei para não encher a minha mente com o que você fez. Então, no que depender de mim, todas as minhas forças serão colocadas para não estar enchendo a minha mente, ressuscitando outra vez aquilo que você fez. E o que eu farei? Farei aquilo que o apóstolo Paulo disse aos filipenses. E aí eu quero levar vocês para lá, viu, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Filipenses, por favor. Filipenses. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quem perdoa, inevitavelmente está dizendo ao ofensor que no que depender dele, vai eliminar qualquer coisa que possa ficar enchendo a sua mente a respeito daquilo que foi feito com ele. Para fazer isso, esse ofendido terá que colocar outras coisas no lugar. Não adianta dizer eu perdoo você e não colocar outras coisas no lugar da ofensa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E nós estamos diante de uma carta que é aos Filipenses, que estava havendo exatamente esse problema. Se você ler o versículo de número 2, olha o que diz o versículo de número 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Estava havendo desarmonia entre duas mulheres. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Então estava havendo uma desarmonia entre essas duas irmãs. Então o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipenses para tentar ajudar essas irmãs a encontrar a harmonia novamente. Mas para que elas encontrem a harmonia, elas têm que colocar uma outra coisa no lugar da ofensa. E é isso que está no versículo 8. Leia, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, vamos me ajudar? Tudo o que for, tudo o que for, tudo o que for, tudo o que for de... Olha o que Paulo está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for puro, tudo que for de boa fama, aí você continua lendo o texto, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha isso aqui, ó. É isso que tem que estar nutrindo a mente de vocês, não a ofensa, não aquilo que foi feito, mas você deve lutar, você deve se esforçar para, no lugar da ofensa, encontrar alguma coisa que haja boa fama, que seja correto, que seja verdadeiro, a fim de que seus sentimentos para com aquela outra pessoa possa modificar. Irmãos, seus sentimentos só irão se modificar com relação a outra pessoa quando sua mente começa a ter outros pensamentos com relação a ela. Enquanto isso não acontecer, você vai ainda continuar triste com ela. Então,
Quando você perdoa, a primeira promessa que você faz ao ofendido é: eu estou disposto, ao ofensor, eu estou disposto a me esforçar para encher a minha mente só de coisas boas com relação a mim e a você. Ou a você e a eu, né? Essa é a primeira, isso é perdão, isso é o processo do perdão. Segundo, quem perdoa está prometendo ao outro assim: eu não usarei essa ofensa contra você em nenhum momento. Escute isso aqui, irmãos, aprenda isso, por favor. Porque o que a gente vê nos relacionamentos aí afora é lavagem de roupa na frente dos outros, à torta e à direita. Isso porque a ofensa não foi repreendida. Isso porque resolveram colocar a ofensa debaixo do tapete e ela ficou lá. E aí o indivíduo vingativo só fica esperando um dado momento para trazer aquilo à tona, para jogar no rosto do outro. Isso está completamente errado. Isso não tem nada a ver com perdão. Nada a ver com perdão. Perdão é prometer encher sua mente de tudo que for bom com relação àquele que lhe ofendeu. Ah, pastor, mas eu não sei o que ele fez de bom. Procure. Não é possível que você tenha uma vida de cão com a outra pessoa. Não é possível. Não é possível que só tenha tido inferno entre você e outra pessoa. Procure. Procure momentos em que tenha boa fama, digno, em que haja louvor, em que seja nobre. Procure momentos de alegria, momentos em que vocês viveram uma outra. Tem jeito, né, mano? Eu estou entrando no casamento, né? Momentos em que tiveram harmonia, seja entre irmãos ou seja entre pessoas casadas. Procure, enche sua mente e prometa: eu nunca, absolutamente nunca, usarei o que você fez em algum momento. Nunca usarei a sua ofensa contra você. E aqui, irmãos, eu preciso rapidamente aplicar. Por favor, em nome de Jesus, eu queria fazer um pedido encarecidamente. Aprendam a resolver os dilemas e as dificuldades que vocês têm. Amadureçam, cresçam, desenvolvam. E se tiver alguma coisa para ser resolvida, resolvam como dois adultos. Resolvam como irmãos, como o João e o Francisco. Resolvam como casais, resolvam como famílias. Sentem-se e resolvam. E comecem a encher a mente de vocês de coisas agradáveis a Deus. E comecem a tratar um ao outro dizendo: nunca usarei o que você fez contra você. Nunca direi. Ah, mas se lembra daquilo que você fez? Isso não deve existir. Isso deve ser completamente apagado, porque perdoar é prometer nunca usar o que o outro fez e lançar no rosto do outro. Outra coisa, eu não falarei às outras pessoas sobre essa ofensa. Perdoou, meu irmão? Você perdoou, meu amado? Você perdoou, minha amada? Pronto. Não é que isso apagou com passe de mágica, né? Ah, lacadabra, né? E as coisas assim, pá, acontece. Nada a ver. Isso não vai acontecer. Mas a sua decisão de perdoar lhe coloca na trincheira de jamais falar aquela ofensa para outras pessoas. Porque no momento em que você decide falar da ofensa do João para o Francisco, o que está lá no fundo do seu coração é manchar a dignidade do João. Não, pastor, não estou querendo isso. Tá. Por que você está falando do erro do irmão? Por que de uma hora para outra você resolveu falar do fracasso do João?
Por que de uma hora para outra, numa conversa tão boba, você resolveu trazer à tona uma ofensa de fulano de tal? Por quê? Porque lá no seu coração tem algo mal resolvido. Está mal resolvido. Está mal resolvido. Por isso que você fica ressuscitando. E aí você fala do João para o Francisco. Mas isso não é perdão. Ah, pastor, mas eu quero bem o meu irmão. Quer não. Você não quer. Você não quer. Porque se você quisesse bem, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu irmão, seja lá quem fosse. Tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for nobre, tudo que for correto, é isso que vai encher sua mente. E a boca fala do que o coração está? A boca fala do que o coração está? Cheio. A boca vai falar do que o coração está cheio, irmãos. Não tem outra. Quem perdoa se esforça completamente para trocar os pensamentos mal do outro e colocar pensamentos bons. Quem perdoa, inevitavelmente, jamais usa a ofensa que o outro fez para jogar em rosto dele. Quem perdoa, jamais anda falando da ofensa do outro para o João, para a Francisca ou para quem quer que fosse. E a última é o problema. Aqui é o problema. Por quê? Porque é aqui que a pedra no sapato tende a complicar o nosso caminhar no processo do perdão. Porque a gente está inundado com pensamentos do mundo, dos coaches. Só o que você vê é coach. Só o que você vê é a filosofia do mundo dizendo, olhe, perdoar, você tem que perdoar. Mas conviver, você não precisa conviver. Vocês já ouviram isso, irmão, senhor não? É só o que você vê. Mas quem perdoa, irmão, inevitavelmente diz, eu não permitirei que a sua ofensa fique entre mim e você. Não deixarei que sua ofensa prejudique o nosso relacionamento. É perdão. Aprenderam? Sim ou não, irmãos? Amém? Isso é perdão. Isso é perdão. Nada a ver com esquecer. Nada a ver com sentir. Mas prometer ao outro. Encher sua mente de tudo quanto for coisa boa com relação àquele que lhe ofendeu. É prometer àquele que lhe ofendeu que você jamais vai usar a ofensa dele contra ele. É prometer àquele que lhe ofendeu que você jamais irá replicar, falar aos outros a queda, a ofensa, o pecado, a tristeza que ele causou. É prometer ao outro que jamais vai permitir que aquilo prejudique o seu relacionamento com ele. Ah, pastor, mas então é muito complicado, pastor. Se perdoar é isso, então perdoar é muito complicado. Sabe de uma coisa, irmão? Vou dizer uma coisa para vocês. É não. Definitivamente é não. Por quê? Com base no texto. Essa ideia de perdoar ser complicado, os discípulos também acharam. Leia o texto, por favor, vamos continuar o texto. E aqui que a gente começa a mergulhar no texto e percebe Jesus lançando no rosto dos discípulos a dificuldade que eles têm de perdoar. Qual é a razão? Por que eles estão justificando que é difícil perdoar? Leia os versículos 5, diz assim: os apóstolos então disseram ao Senhor. Versículo 5, irmão. Os apóstolos então disseram ao Senhor. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu quero continuar lendo, porque eu tenho um negócio interessante. Eu já vou voltar para cá, tá bom? Você acha que esse pedido aqui, ele é positivo?
Pela descrição do texto, a gente vê que não é. Mas vamos continuar lendo o texto. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e... Irmãos, escuta aqui. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Diante de toda essa situação, diante da explicação de Jesus a respeito do perdão, de que não deve haver nada entre o ofendido e o ofensor que o impeça a lançar o perdão, de que o ofendido deve estar sempre disposto a perdoar o ofensor, mesmo que 7 vezes no dia esse ofensor venha e diga: por favor, eu estou arrependido daquilo que eu fiz com você, então me perdoe. Então o ofendido deve fazer o quê? Segundo o texto, irmão, deve fazer o quê? Perdoar. Perdoar. Isso é interessante. Você se lembra noutra passagem em que Pedro vai dizer assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E veja que o que Pedro está fazendo é exagerando. Porque na cabeça dos fariseus, alguém merecia perdão até 3 vezes. Até 3 vezes. Pecou uma vez, errou uma vez, perdoa. Errou outra vez, perdoa. Errou 3 vezes, perdoa. Mas aí acabou. Na cabeça e na cultura do fariseu, o perdão deveria ser estendido até 3. O que Pedro está fazendo? Está esticando a justiça dos fariseus. Pedro está dizendo: ó Senhor, nós somos tão teus servos, nós somos tão santos, tão bons, que nós estamos dispostos a perdoar até 7 vezes. É até 7 vezes, Senhor? E o que Jesus diz? Não, não é até 7 vezes. É quanto, irmão? 70 vezes, e isso no dia. Sangue de Jesus, né, irmão? Será que é o número? Será que Jesus está interessado com o número? É claro que não é o número. O que Jesus está dizendo é: vocês não têm que estar preocupados com isso. O número não interessa. O que interessa é se alguém ofendeu, se arrependeu, perdoa. Pronto, acaba. E quando alguém se ofende, se arrepende e perdoa, a ofensa continua existindo? Continua existindo, irmão? Não. Pagou. Não existe mais a ofensa. A segunda sempre será a terceira. Não existe terceira. A segunda sempre será a primeira. Porque a primeira já não existe. Depois que houve o perdão. Jesus não está preocupado com o número, irmão. E veja que os discípulos entendem a complicação do que Jesus está dizendo, assim como você está entendendo. Você está compreendendo direitinho isso. E semelhante ao discípulo, você também está sentindo dificuldade de aplicar esse princípio na sua vida. E eu vou lhe dizer por quê. E Jesus vai dizer por que os discípulos têm complicação de aplicar isso. Para os discípulos é falta de fé. Então, se é falta de fé, o que os discípulos fazem? Ô Senhor, a fé não é tua? A fé não vem do Senhor? Então, Senhor, para a gente cumprir com esse princípio, aumenta a nossa fé. Parece legal, né, irmão? Quem ler o versículo 5 acha que os discípulos estão pedindo uma coisa boa a Jesus. Eles estão se justificando, irmão. Os discípulos estão se justificando, porque eles estão colocando a razão da falta de perdão deles na falta de fé. Mas a fé quem dá é Deus. Então, se eles não têm fé suficiente para fazer o que Jesus está pedindo e mandando, então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor.
Senhor, para me fazer isso aí, então aumenta a nossa fé. E o que Jesus vai dizer? Vou explicar para vocês que o problema não é a fé. Aí Jesus diz no versículo de número 6. Aliás, é 6 ainda, né, irmãos? Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente, de? Você sabe qual é o tamanho de semente de mostarda, irmão? Você sabe qual é o tamanho de uma semente de mostarda? Minúscula, né? Minúscula. Jesus está dizendo, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês dirão a essa amoreira, sai daqui e te precipita no mar. E ela vai. O que Jesus está dizendo? Você já tem fé. A fé já está no coração de vocês. Não é questão de tamanho de fé. Não é questão de tamanho de fé. Porque fé grande e fé pequena, ela é explicada no tanto de conhecimento de escritura que você tem. E de confiança em Deus que você tem. Mas, segundo as palavras de Jesus, tanto uma fé grande como uma fé pequena resolveria esse problema. Por quê? Porque uma fé do tamanho do grão de mostarda, se disser a amoreira, sai daqui, vai para lá, ela vai. Então não é de fé que vocês precisam. Aí Jesus vai dizer, eu vou dizer do que vocês precisam. Aí dói, irmão. Aí dói. 7. Qual de vocês? Veja a sequência do texto, irmão. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? O que Jesus está dizendo? Não existe na cultura, no jeito, no trato do servo para com o seu senhor. Normalmente o servo arando no campo, quando ele chega na casa do seu senhor, o desenvolvimento do relacionamento, a forma do relacionamento do seu senhor para com o seu servo, não é dizer assim, senta-se na mesa e come. Sabe, você já trabalhou tanto, então sente-se na mesa e coma. Não. Jesus está dizendo, vocês não fazem isso, porque esse não é o processo natural. Não é o processo natural. O processo natural é, o teu servo está trabalhando para você no campo, e ele chega na casa cansado, morrendo de fome, seus sentimentos estão fervilhando, doido para comer. E aqui é quando eu digo que o perdão não tem nada a ver com sentimento. Doido para comer, doido para se sentar e se alimentar. Mas o que ele ouve do patrão? Vá para a cozinha, prepare a minha comida e traga para a minha mesa. E espere eu comer. E depois que eu comer, você come. Por que Jesus está dizendo isso, irmão? Por que será que Jesus, de uma hora para outra, coloca uma parábola como essa aqui? Jesus está falando da aplicabilidade do servo para com o seu senhor. Da disposição do servo em... Bob, ajude. Da disposição do servo em... Não, em obedecer, irmão. Da disposição do servo de obedecer. O servo não vai ficar retrucando, porque ele conhece o seu lugar. O Senhor manda e eu obedeço. Mesmo estando cansado, o Senhor mandou eu plantar a comida dele, então eu vou. Mesmo estando com fome, o Senhor mandou eu primeiro preparar a comida dele, trazer na mesa e dar a ele, então vou fazer, porque o patrão manda e o servo obedece. Aqui está o segredo, irmão. Aqui está o segredo da impossibilidade que nós temos de perdoar os outros. Aqui está o segredo. O problema não é a fé.
Todos nós já fomos agraciados por Deus com o dom da fé. O problema não é fé grande ou fé pequena. O problema é disposição de obedecer. Essa é a questão. Esse é o segredo embutido aqui. E quando a gente vai lendo os textos, principalmente de 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 9, onde o apóstolo João diz que se confessássemos os nossos pecados diante de Deus, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e cancelar as nossas transgressões. O que Deus faz com cancelar as nossas transgressões? Promete. Ele promete agora só olhar para nós com olhares bons. Ele promete não falar do nosso pecado para com os outros. Ele promete não lançar em nosso rosto os nossos pecados. Ele promete não deixar que aquela nossa ofensa prejudique o nosso relacionamento com Ele. E vida que se segue. E o nosso relacionamento com Deus continua. Se nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que em Efésios capítulo 4, e aí eu peço que você abra lá, por favor. A gente volta já para cá e a gente vai terminar. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha só. Efésios capítulo 4, versículo 32. Paulo nos dá essa seguinte pérola. 32. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus lhes perdoou. Irmãos. Escute, por favor. Meu filho, meu irmão, você sabe qual é a ineficiência, a incapacidade que você tem de abrir seu coração e perdoar a toda hora e a qualquer momento? A sua ineficácia se deve pelo desconhecimento que você tem do tanto que Deus lhe perdoa. Porque se você todos os dias pensasse e lembrasse no tanto que Deus lhe perdoa, e lhe perdoa abertamente, jamais você diria, para me perdoar, eu tenho que ver? Me ajude. Para me perdoar, eu tenho que ver? Mudança. Já viram isso, irmão? Não, eu posso até perdoar, mas para me perdoar, eu tenho que ver fruto. Como é que é? Para perdoar, tem que ver fruto. Não é assim. Não é assim a dinâmica do processo do perdão. A dinâmica do processo do perdão é ofensa, repreensão, arrependimento. Me ajude. Ofensa, repreensão, arrependimento, perdão. E cadê fruto? Fruto não compete a você. Não, pastor, mas assim é demais. Pois qual é o seu relacionamento com Deus, meu filho? Todos os dias você diz, Senhor, Senhor, não li a Bíblia hoje, me perdoa, Senhor. Para amanhã, tu não lê? De novo. Ou não é assim? Ou não é assim? Todos os dias você se levanta e pede perdão a Deus. E todos os dias Deus te perdoa abertamente, rasgadamente, sem lançar nada em troca e sem dizer a você, sabe de uma coisa, rapaz, agora eu quero, para mim te perdoar, estou cancelando o meu perdão, estou sustando ele aqui, só vou te perdoar quando você mudar. Não é assim. Claro, irmãos, que todos nós esperamos que quem caia se arrependa e mude. Mas escute, a mudança ela vem com o
com o tempo. E nós estamos muito acostumados a lançar em rosto o pecado dos outros, a ofensa dos outros. E não lembramos, irmãos, e não trazemos às nossas mentes que perdão não tem nada a ver com isso. Quem quer que seja não precisa produzir fruto para a gente liberar perdão a eles. A dinâmica do perdão, e eu retorno a dizer, é ofender, repreender, confessar, perdoar. Pronto. O indivíduo chegou e disse, rapaz, reconheço. Eu pequei, eu errei contra você, o que eu fiz foi errado, então você me perdoe. Cancela, acaba aí. E amanhã, faz de novo. Aí você diz, rapaz, você fez de novo, assim, desse jeito, dessa forma. Rapaz, me perdoe, fiz de novo, desculpe aí. Confessou? Se arrependeu? Perdoa. Não, pastor, mas assim já é demais. É demais, porque nós não sabemos o que é ser servo. A gente quer ser Senhor. Por quê? Porque nas palavras de Jesus, no versículo 10, ele diz, e eu encerro, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi, e o que foi ordenado? Perdoar. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, sabe o que vocês devem dizer? Somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. É difícil? Se você trabalhar no seu coração a mentalidade de servo, se você deixar de olhar para você como Senhor, como mestre, como dono de sua vida, e se você começar a desenvolver a sua real posição, que você não é Senhor, você é servo, e servo se submete, e Deus lhe ordena perdoar quantas vezes for necessário. Então Deus diz isso, pastor? Deus disse isso? Disse. Então pronto. Irmão, como um pastor gostaria, a melhor coisa e o maior sonho de um pastor é ter que conviver com uma igreja que de repente os relacionamentos de um e de outro está começando a ser complicado. Aí o pastor chega e diz assim, irmão, Deus diz isso e isso e isso. Aí os dois dizem assim, pastor, Deus diz isso, diz. Então pronto, está dito. Então a gente encerra aqui. Deus disse isso, o que eu precisava ouvir é, Deus disse isso aí, pastor, disse. Então pronto, pastor, encerra. Assim eu farei, porque Deus disse. Mas não, o que a gente vem é, mas peraí, mas tem uma coisinha assim, mas tem uma coisinha acolá, mas não é bem assim, não é desse jeito, e começa a encontrar e tentar achar justificativa, e o pastor tem que ser um expert na mente e na filosofia, para tentar ludibriar e convencer essa pessoa de que ela é serva. Ela é serva, Deus está mandando e ela tem que obedecer, e acabou. Pode o pastor tentar passar anos e anos tentando convencer a igreja de que deve orar? Mas você não serve. E Deus não mandou você orar. Pode você e o pastor passar anos e anos tentando convencer de que você deve ler a Bíblia? Ele mandou. Qual é o problema? Mentalidade de Senhor que a gente acha que é. Nós achamos que podemos guiar as nossas vidas da forma que a gente quer, dizer o que a gente quer, fazer o que a gente quer, seguir através do nosso próprio gosto, seguir as nossas próprias inclinações, e Deus nos chamou aqui esta noite para dizer, não é assim que a banda toca. Eu mando e vocês obedecem. E depois de vocês fazer tudo o que eu ordenei, o que vocês ainda devem dizer, como servos que são, é, fiz apenas o meu dever. Quem tem mentalidade de servo, não tem problema nenhum de perdoar. Feche seus olhos.